Olá, bom dia, meus irmãos, irmãs, amigos queridos que estão nesse exato momento nos acompanhando para o nosso curso introdutório sobre a escatologia bíblica, nosso núcleo de ensino aqui da Comunidade Batista Redenção. Quero convidar você que mora aqui perto de Campo Grande e que queira nos fazer uma visita, queira nos conhecer, que você possa vir aqui na igreja, na Comunidade Batista Redenção, Rua Claude Bernard, número 18, próximo ao Parque Shopping. É um prazer receber você aqui e quem sabe você possa fazer da nossa igreja um seu lar espiritual, um lugar para que possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos uma comunidade de linha batista, reformada, e queremos exaltar, glorificar o nosso Deus pelo nosso serviço cristão, dando um bom testemunho, fazendo missões para a glória do nosso bom Deus. Na semana passada, nós demos início aos nossos estudos sobre escatologia bíblica. E o texto que está norteando esse nosso encontro é o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quem não assistiu à primeira aula, eu recomendo que assistam, tá? Porque lá eu falo de um livro que nós estamos utilizando como referência e no final vou apresentar um outro livro que também serve de referência para nós, tá bom? Para a gente caminhar e compreender um pouco mais a respeito desse assunto. Então, o texto base é o Evangelho de Mateus 24, que é onde Jesus vai pronunciar o seu famoso discurso escatológico. Nessa introdução, nós vamos orar para dar início a esse nosso encontro e depois nós vamos dar prosseguimento nesses 30 minutos que nós temos, tá bom? Deus, rendemos graças a Ti. Pedimos a iluminação do Santo Espírito sobre as nossas vidas para que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Santa Palavra, amando mais ainda ao Senhor. É um assunto que gera muitas perguntas, não é extremamente natural. A proposta desses nossos encontros, ó Deus, é que possamos ter uma perspectiva bíblica saudável, equilibrada, bem fundamentada teologicamente, onde o Teu nome seja exaltado para a Tua glória, Deus. Fale aos corações daqueles que estão ouvindo, daqueles que serão alcançados no meio desses estudos, para que sejamos transformados e edificados pelo poder do Evangelho. Se nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, sogra, que está assistindo aí. Um beijo no seu coração. Quando a gente começa a ler qualquer texto bíblico, algumas regras, acho, de interpretação nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. Sempre eu tenho procurado tratar aqui com os irmãos e as irmãs de quando nós vamos ler um texto bíblico, procurar entender o contexto desse texto, com perguntas básicas. Quem escreveu esse texto? Em que local esse texto surgiu? Esse texto ele é direcionado para quem? Quem vai estar lendo? Quem foram os primeiros endereçados para a leitura dessa passagem bíblica? E são perguntas básicas, mas que nos ajudam a compreender melhor o texto sagrado. Um dos lemas da Reforma Protestante e do meio reformado, ao qual nós pertencemos, é que a Bíblia ela se interpreta por si própria. Então, o melhor intérprete do texto sagrado é o próprio texto sagrado. Ou seja, é conferir a Bíblia com a própria Bíblia, para que compreendamos a palavra do nosso Deus. Ainda com as nossas limitações, porque somos pecadores, mas temos a iluminação do Santo Espírito de Deus para aprofundarmos um pouco mais a respeito da sua palavra.
E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, que é o texto que está norteando a nossa conversa aqui, Mateus 24, tá? Perdão. Entender onde que se encontra esse texto é fundamental para a leitura mais proveitosa e mais, como posso dizer, uma leitura mais profunda até do texto que nós estamos lendo, para compreendermos melhor. No Evangelho de Mateus, segundo alguns estudiosos, a gente consegue encontrar 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, que é direcionado a um público judaico, um público que iria ler, o auditório que iria ter contato com esse texto, provavelmente sendo judeus. A linguagem que é utilizada no Evangelho de Mateus é extremamente judaica, já que muitos deles ansiavam pela vinda do Messias. Não é à toa, então, que a fala do texto do Evangelho de Mateus é carregada de simbolismos que faziam sentido para a cultura judaica, para os judeus, que ao lerem o texto sagrado iriam compreender as palavras de Jesus. E dentro desses 5 grandes discursos que nós temos no Evangelho de Mateus, eu vou falar quais são, na ordem cronológica aqui, são eles: o Sermão da Montanha, é o primeiro grande discurso de Jesus, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, verso 27. Aqui é uma proposta de divisão, tá, irmãos? Para a nossa compreensão do texto. O segundo grande discurso de Jesus é o discurso da missão, ou discurso missionário, que começa no capítulo 10, do verso 5 ao verso 42. É o segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. O terceiro discurso é o discurso das parábolas, as famosas parábolas de Jesus, que vão falar sobre o reino de Deus, e outras parábolas que apontam para o reino, que começa no capítulo 13, do verso 3 ao verso 52. O quarto discurso de Jesus é o da igreja, ou da comunidade, que é o capítulo 18. Capítulo 18, do verso 3 ao 35. E o último grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus se encontra em Mateus 24, do verso 3 ao capítulo 25, ao verso 46, que é o famoso discurso escatológico encontrado no Evangelho de Mateus, proferido por Jesus. Então, esses 5 grandes discursos nos ajudam a compreender a leitura do próprio Evangelho. Então, já que estamos falando de escatologia, o quinto e último discurso de Jesus se encontra exatamente no capítulo 24, que nós estamos meditando aqui semanalmente, que é o famoso discurso escatológico de Jesus. Tá? Muitos pesquisadores, estudiosos do Evangelho de Mateus identificam esses 5 discursos nesse Evangelho de Jesus, grandes discursos importantíssimos que dão uma certa divisão do livro para a gente compreendê-los melhor. Geralmente, quando nós lemos Mateus 24, fazemos uma aplicação de uma forma equivocada do texto. Por quê? Muitos fazem a leitura de Mateus 24, muitos creem, pessoas sinceras, pessoas cristãs, pessoas que amam Jesus, importante destacar isso aqui, mas a compreensão geralmente que se tem desse texto é que Jesus estava proferindo essa palavra para algo que iria acontecer num futuro muito distante e não num futuro próximo da realidade dos próprios discípulos.
Jesus, ao proferir o famoso discurso do sermão escatológico, quando ele estava saindo do templo, como diz o capítulo 24, verso 1 e 2, que diz: tendo Jesus saído do templo, na semana passada eu expliquei que a leitura precisa ser vista em capítulos anteriores. Lá no 21, quando Jesus entra no templo. Então, Jesus no templo, ele vai tendo discussões, aprofundamentos profundos com um determinado grupo de pessoas, das quais as palavras estavam sendo dirigidas, que eram os escribas e os fariseus. Muitos, então, de maneira equivocada, interpretam Mateus 24 como que se Jesus estivesse falando algo do futuro muito distante, sendo que era futuro de verdade, mas para os seus primeiros discípulos, seus primeiros ouvintes, que estavam atentos, que ouviram os discursos de Jesus e que aquela palavra se cumpriria no futuro daquela realidade dos próprios discípulos. E não no futuro de 1000 anos, 2000 anos depois de Jesus ter falado o que disse. Continuando aqui, para a gente ter então um entendimento melhor daquilo que Jesus ensinou, quando a gente olha no capítulo 23 de Mateus, e a gente vai observando o contexto dessa passagem e as palavras proferidas por Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele vai apresentar diversas acusações severas contra os principais judeus pelo mau uso da lei, que era a palavra de Deus. Então, a leitura de Mateus 23, do verso 1 ao 32, principalmente, vai nos dar o pano de fundo da passagem do capítulo 24 de Mateus. Qual é a conclusão que Jesus chega ao proferir os famosos ais que aparecem no capítulo 23, que é uma expressão de juízo, de julgamento? É uma expressão de julgamento do Senhor que Jesus está proferindo. É uma linguagem muito conhecida por aquele público, tá? Os judeus estavam muito familiarizados com essa expressão de julgamento do Senhor, porque eles tinham o Antigo Testamento que em vários momentos se utilizava dessa mesma palavra. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel usam muito dessas expressões para tratar a respeito da vinda do Senhor em juízo, em julgamento contra o seu próprio povo. E Jesus usa dessa linguagem conhecida no capítulo 23 de Mateus, quando ele fala, por exemplo, vou ler duas passagens aqui de Mateus 23, o verso 13 e o verso 14, só para ilustrar o que eu estou dizendo, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porque vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E essas palavras são ditas no capítulo 23 seguidas vezes. Uma palavra de juízo contra esse público que tinham o conhecimento da lei, da palavra de Deus, mas as distorciam muitas vezes, não a interpretavam corretamente, e a palavra de Jesus era de juízo que iria se acontecer contra aquelas pessoas. E qual foi a conclusão que Jesus chega, ainda no capítulo 23, sobre é uma profecia que Jesus está dando a respeito da condenação dos erros dos escribas e dos fariseus. Em Mateus 23, verso 33 ao 36, diz assim, 33 ao 36. Serpentes, olha a palavra de Jesus, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis,
A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, olha só, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste, até o santuário e o altar. Os judeus conheciam muito bem essas palavras que Jesus estava dizendo aqui. E ele diz, no verso 36, em verdade vos digo que todas estas coisas, essas palavras de juízo, hão de vir sobre a presente geração, e não sobre aquela geração, mas a presente geração. Isso faz toda a diferença na interpretação, na leitura do texto. Jesus estava dizendo para uma geração futura que ainda viria de acontecer. Mas já naquela geração, a presente geração, que iria sofrer as consequências por terem proferido coisas que eram desagradáveis ao Senhor e muitos deles terem sido os seus executores do próprio Cristo, o Messias. Continuando. Ainda então que essa presente geração pensasse que estava acima de ações anteriores, antigas, de seus antepassados, Jesus faz questão de frisar no seu julgamento, na sua palavra aqui, que essa geração aqui também era culpada por ter matado os profetas, por ter perseguido homens de Deus, por terem sido negligentes com as Sagradas Escrituras. E que, por eles terem sido responsáveis por perseguir vários profetas de Deus que foram enviados anteriormente, e eles iriam dar continuidade fazendo isso, no sentido de destruir, silenciar as vozes dos profetas, dos homens de Deus, iria recair uma palavra de juízo àquela geração. E a afirmação de Jesus aqui, ela é muito chocante. Por quê? Muitos estavam esperando por um renascimento de uma nação judaica. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jerusalém, os discípulos apontavam para quem? Para Cristo, para as glórias do templo, pensando que o templo, no capítulo 24, que era muito rico, muito portentoso, que a glória de Deus estava ou simbolizava por meio daquele templo que foi repaginado. Só que Jesus disse que aquele templo iria ser destruído. Verso 2 do capítulo 24. Porque os discípulos ficaram encantados com a construção do templo. Mas ele disse, não vedes tudo isto? Esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derribada. O templo, as palavras de Jesus aqui proferidas, anos antes do ocorrido, se concretizaram. Ele afirmou que o templo seria destruído até o ponto que não seria deixada pedra sobre pedra. Para os judeus, tal destruição no templo só poderia significar o quê? O fim de Jerusalém, que era o símbolo máximo da religiosidade, das questões políticas, econômicas da cidade de Jerusalém, simbolizada pelo templo, que Jesus estava proferindo e dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Quando estiveram num momento em particular com Jesus, fizeram 3 perguntas. Quando essas coisas iriam acontecer? Qual seria o sinal da volta de Jesus? E qual será o sinal do final dos tempos? 3 perguntas distintas. 3 perguntas distintas. Quando essas coisas iriam acontecer? Qual o sinal da volta e qual o sinal do final dos tempos de fato? Que não é aqui no capítulo 24. Quando nós lemos através dos evangelhos, a gente correlatos a respeito com essa passagem, vamos observar
em Marcos 13, em Lucas 21, que for o dever de casa para todo mundo, vocês leiam, tá? Marcos capítulo 13, todo, e Lucas capítulo 21, todo, que vai falar a respeito dessa mesma passagem aqui, da destruição do templo. A resposta às perguntas dos discípulos nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não é diferente. Para os discípulos, as 3 perguntas se referiam ao mesmo evento, mas a resposta de Jesus mostra que há 2 momentos importantes aqui. A destruição do templo, que começa aqui no 24, a gente vai chegar até onde ela termina, e depois, quando Jesus vai falar, aí sim, a respeito da sua vinda para juízo e julgamento do mundo. Mas, nesse primeiro momento, as palavras de Jesus, no capítulo 24, é direcionada para a destruição do templo, que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador romano. Continuando, Jesus então adverte seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém, que ela aconteceria logo e que ocorreria na geração deles. Com a sua Bíblia aberta, olha só o que diz Mateus 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Qual geração Jesus está falando? A mesma que ele disse no capítulo 23, do verso 36. Acompanhe aí. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, não a futura, mas a presente geração. E o 24, verso 34 que lemos, corrobora com isso. Nesta geração, é o tempo presente dos discípulos que iria acontecer todas essas coisas. Os tempos que precederiam a destruição de Jerusalém seriam inusitados. Como o que, pastor? Haveria um aumento de guerras, fomes e terremotos. Olha só o que diz Mateus 24, versos 6 a 8. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. As palavras de Jesus aqui são muito interessantes, porque naquela geração iriam de fato acontecer eventos que iriam acontecer um pouco antes da destruição do templo, eventos que não tinham acontecido até então. Ele tem um aumento, na verdade, disso. Mas o que iria acontecer, segundo as palavras de Jesus, com aquela geração? Além de guerras, fomes e terremotos, perseguição aos discípulos também queria aumentar. Aí, em Mateus 24, verso 9 a 13, diz: então, depois desse aumento, terremoto, todas essas coisas, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Perceba então que vários acontecimentos
antes da queda, da destruição do Templo de Jerusalém, que Jesus estava dizendo aqui no capítulo 24, que não iria ficar pedra sobre pedra, aconteceriam antes eventos de forma grandiosa a respeito disso. E a gente consegue perceber esses eventos à luz da própria história. Você tem relatos de historiadores, autores nesse contexto, que mostram que, de fato, antes da destruição, da queda de Jerusalém no ano 70, houve um aumento muito significativo de guerras, de nações, porque houve uma guerra judaica muito forte no ano de 66, que chegou até o ano 73, por aí, até depois da destruição do templo, que foi um período de muitas mortes, muitas perseguições, cumprindo-se então as palavras proferidas por Jesus antes desses eventos. Caminhando mais um pouco aqui. Jesus então dá aos seus discípulos os sinais que estes discípulos daquela geração deveriam observar antes da destruição que iria acontecer. Antes que Jerusalém for destruída, o Evangelho seria pregado a todo o mundo. Paulo afirmou que isso tinha sido cumprido em Colossenses 1:23. Abre lá, Colossenses, capítulo 1, apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 23, que diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Interessante isso. Pouco antes, então, da destruição do templo, quando a gente olha em Daniel, o Antigo Testamento, ele profetizou que iria acontecer. Interessante isso. Mas a gente vai ver isso nos próximos episódios. Tá? A gente vai ver isso com calma. Vamos nos concentrar aqui nos evangelhos primeiro. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, abre lá, Lucas, capítulo 21, verso de número 20, diz o seguinte: quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Lembra que eu falei com vocês que o texto de Mateus, capítulo 24, precisa ser lido junto com Lucas 21 e Marcos, capítulo 13. Cada um destes evangelhos, que vão tratar a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, tem importantes fatos que precisam ser observados por nós e que corrobora com a interpretação que eu estou trazendo aqui para nós, que Jesus estava nesse primeiro momento falando a respeito da destruição do templo e não de coisas que iriam acontecer no futuro. 1000 anos, 2000 anos depois das palavras de Jesus haverem sido proferidas, porque elas não fariam sentido para os seus discípulos, para os seus autores, para a sua audiência que estavam ouvindo as palavras de Jesus. Não faria sentido os ditos de Jesus se algo que iria acontecer 2000 anos depois. Só faria sentido
as palavras, as profecias de Jesus sobre o templo, se de fato elas acontecessem naquela geração, se eles pudessem visualizar, descreverem de fato o que estava por vir. Continuando. Esses sinais dariam a quem prestasse atenção neles de forma antecipada. Ou seja, Jesus está preparando os seus discípulos ao cuidado de Jesus conosco, irmãos. Isso acontece conosco ainda hoje. Deus nos prepara para as dificuldades, a adversidade da vida. Quando estamos prestes, às vezes, a passar por uma situação difícil, o Senhor vai meio que nos preparando por meio da sua palavra para que sejamos edificados e possamos estar atentos às coisas que hão de acontecer conosco. É o cuidado de Deus com o seu povo. Jesus está preparando os seus discípulos para um momento de muita perseguição, de muita morte. Obviamente que nem todos prestaram atenção nesse discurso de Jesus, como acontece conosco ainda hoje, né? Jesus fala conosco por meio da sua palavra e nós muitas vezes não nos atentamos para este fim. Avançando mais um pouco aqui. Então, a destruição profetizada por Jesus, ainda que severa, limitou-se a quem? A Jerusalém e a nação de Israel. Mateus capítulo 23, verso 25, diz, Mateus, capítulo 23, verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Intemperança. Ou seja, a destruição, a mudança que está se referindo a respeito, uma palavra de juízo para os escribas e fariseus. A mesma coisa que nós já lemos aqui em Mateus 24, verso 1 e 2. Jesus está falando do templo que seria derribado. Esses termos que aparecem aqui, eles são usados constantemente no Antigo Testamento. Constantemente. Para mostrar e apresentar para os seus leitores, seus ouvintes, a gravidade da destruição que estava por vir. Quando a gente olha, por exemplo, Isaías, abre lá em Isaías, Antigo Testamento, capítulo 13, profeta Isaías, capítulo 13, vamos ler o verso 9 e 11. Isaías 13, verso 9 a 11, que diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Palavra de juízo de Deus contra a Babilônia, aqui em Isaías capítulo 13. Um outro texto, ainda em Isaías, capítulo 11. Volta um pouquinho a sua página aí. Isaías, capítulo 11, verso de número 12. Mais uma palavra de juízo, mais uma expressão do Antigo Testamento para expressar o juízo de Deus sobre as nações. Isaías 11, 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Aqui, o contexto é do Egito.
palavras de juízo sobre o Egito. Ainda em Isaías, capítulo 19, profeta Isaías, capítulo 19, verso 1, que diz: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Olha só a linguagem escatológica aqui desses textos, somente esse aqui, o último de Isaías 19, dessa sentença contra o Egito, que fala do Senhor cavalgando numa nuvem ligeira. Linguagem muito semelhante ao livro do Apocalipse, não é verdade? Quando fala da figura dos 4 cavaleiros. Então, essas simbologias precisam ser interpretadas, não literalmente. Você não imagina Jesus num cavalo montado literalmente fazendo isso. É uma linguagem simbólica, é uma figura de linguagem que é utilizada aqui para tratar a respeito do juízo de Deus sobre as nações. A mesma linguagem que o Senhor utiliza para falar da queda de Jerusalém no capítulo 24 de Mateus. Caminhando para o final aqui, nesse nosso segundo estudo, quero deixar aqui mais uma indicação de um livro, tá? Que está servindo para nossas reflexões sobre os últimos dias de Jesus, de acordo com os evangelhos e a narração bíblica. Que é esse livro aqui do R.C. Sproul, aqui de perto, então acompanhar aqui e ler, que se chama Os Últimos Dias Segundo Jesus. Um livro muito bom também, é mais um livro que está sendo utilizado para esses nossos estudos sobre escatologia, mostrando a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Indico com muito gosto, para a gente possa aprofundarmos sobre esse tema tão importante a respeito da nossa fé. Vamos dar uma pausa aqui. Quero encorajar você a ler com calma Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Com calma, tá? Fazendo comparações nessas narrativas. Na próxima semana, quinta-feira, querendo Deus, nós vamos entender melhor, a partir daquilo que nós lemos, essa expressão que aparece no Evangelho de Mateus, esta geração. O que significa esta geração para o evangelista Mateus, no seu livro? A gente vai entender melhor na próxima semana essa palavra para descortinar algumas coisas, trazer maior compreensão desse texto tão rico a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, e não sobre algo que iria ocorrer 2000 anos após o ocorrido, tá bom? Gente, obrigado pela paciência de vocês. A ideia aqui é ter porções desses estudos de maneira introdutória, que possamos crescermos na palavra do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fique com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.